Olá, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique Litec, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de força elétrica, lei de Coulomb, aplicação. A primeira parte, que é eletrização, superfícies de contato, eletrização por indução e também a fila triboelétrica, ela é colocada na nossa plataforma e já está disponível para os nossos alunos. Qualquer dúvida, for em contato conosco. Na aula de hoje, nós vamos dar um foco inicial para a parte de força elétrica e também a aplicação dessas questões a nível vestibular. A primeira parte de força elétrica, nós temos que lembrar lá de gravitação. Nós aprendemos que força gravitacional é uma força que existe entre dois corpos de massa razoável. Eu tenho um corpo de massa 1, aqui tem um corpo de massa 2, como se fosse a Terra e a Lua. E há uma distância entre eles, há uma distância d. Essa força gravitacional é dada pela constante gravitacional multiplicado pela massa 1, multiplicado pela massa 2, dividido pela distância ao quadrado que os separa. Acontece que quando nós trabalhamos com cargas elétricas, ou cargas elétricas positivas, ou cargas elétricas negativas, ou neutras mesmo, não importa, existe também uma força de atração e uma força de repulsão. O interessante é que essa força elétrica, que nós vamos chamar agora, que depende dessas cargas elétricas, imaginemos uma carga, um bichinho aqui que tem uma carga Q, deixa eu me desenhar mais bonitinho aqui. Eu tenho um corpo, ele tem carga Q, Q1, e tem outro corpo que tem carga Q2. E eles estão a uma distância D um pelo outro. Essa distância D, distância em metros, tudo que a gente está falando do sistema internacional, é claro, essa força elétrica é igual a quanto? É igual a constante gravitação, a constante eletrostática no vácuo, multiplicado pela carga 1 em módulo, multiplicado pela carga 2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado, que a separa. Força é uma grandeza vetorial. E, portanto, quando nós expressamos essa grandeza, nós sempre colocamos ela no valor positivo. É por isso que a gente se preocupa aqui com a questão do módulo. Essa fórmula que eu escrevi, força elétrica igual a K0, que esse K0 vai ser a nossa constante eletrostática, tem um determinado valor constante, né? Óbvio, que tem o seguinte valor: K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. A definição clássica de força eletrostática é a seguinte: a intensidade da força que vai unir essas duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que separam. Tá, o que significa isso? Significa que a força é inversamente proporcional à distância. É diretamente proporcional. Olha o que eu estou falando. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. O que significa diretamente proporcional? Carga aumenta, força aumenta. Carga diminui, força diminui. E inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Inversamente proporcional ao quadrado da distância é: quanto maior a distância, menor a força. E quanto menor a distância entre as cargas elétricas, maior vai ser essa força, como se fossem dois ímãs. Pessoal, tenta imaginar isso. Tenta imaginar dois ímãs que, quando você aproxima, a força, tanto de atração, de repulsão, dependendo da carga, claro, ela é muito, muito, muito forte. Mas quando você afasta eles, ela é mais fraca. É o que acontece efetivamente aqui. Tá bom? Então, tá, mas o que significa isso inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Quando nós trabalhamos com essas razões de força, elas funcionam dessa maneira. Deixa eu escrever para vocês. Eu tenho aqui um gráfico de força pela distância. Esse gráfico aqui, essa fórmula, força elétrica, colocando aqui desse jeito, vai fazer um gráfico desse jeito. Quando a força vale F, a distância vale quanto? D, por exemplo. Quando a força vale F, a distância vale quanto? D. Quando a distância é 2D, a força vai ser quanto? F sobre 4, tá vendo? Inversamente proporcional. Se a distância é 3D, quanto que vale? F sobre 9. Se a distância é 4D, quanto que vale a força? F sobre 16.
Não só é o inverso, mas é o inverso quadrado. É bem interessante isso. Se nós fôssemos colocar no gráfico, o gráfico ficaria desse jeito, bem assim, uma função exponencial. Observem aqui que quanto maior a força, menor a distância que existe dentro do sistema. Só colocar aqui, lembre-se que isso aqui significa força dada em newtons e essa distância é dada em metros. Por exemplo, se a força for F aqui, quanto que ela vale aqui? Vamos dizer que a distância vale D. Se for 2D, vale quanto? Acabei de falar, F sobre 4. Tá vendo? Cai muito rapidamente, é bem interessante mesmo. Nós vamos fazer a aplicação de lei de Coulomb, pelo menos do jeito que eu vou ensinar aqui, através de questões de vestibular, diretas mesmo, para a gente aprender a aplicação delas. A análise que nós vamos usar nessas questões aqui são o que nós chamamos de análise vetorial. Lembrete. Análise das forças entre essas cargas elétricas é vetorial. Olá, querido Ricardo. O senhor está atrasado, né? A grandeza ela é vetorial. O que significa isso? Que se eu tiver vetores, está aqui, força 1, é que no mesmo sentido. Se eu tiver vetores no mesmo sentido, quanto que vai ser a força resultante? Vai ser a força 1 mais a força 2. Se eu tivesse aqui caso 1, né? Caso 2, se eu tiver vetores em sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, aqui força 2, quanto que vale a força resultante? Força resultante vale força 1 menos a força 2. Deixa eu me colocar isso aqui em cima para ilustrar bem que nós estamos trabalhando com análise vetorial, tá bom? Caso número 3. Se nós tivermos vetores, aqui eu tenho força 1, aqui eu tenho força 2, e esses vetores forem perpendicular, quem vai ser o vetor resultante? Linha poligonal de forças. Quem ele é? Pitágoras. Então vai ficar como? Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. A partir desses três casos básicos, nós podemos fazer a maior parte dos exercícios. Isso se aplica a todos os exercícios? Lógico que não teria a menor graça, né? Existem exceções maravilhosas, principalmente relacionadas a ângulo de 60 graus, que a gente chama de lei dos cossenos. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, a gente vai aprender a fazer isso, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios de aplicação para a gente poder entender como é que funciona isso na prática, tá bom? Mas não esqueça, força elétrica é a fórmula K0 multiplicado pelo módulo da carga 1 multiplicado pelo módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado, que separa essas cargas. K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, não precisa decorar, vai ser dado. E as unidades são sempre sistema internacional, pelo amor de Deus, MKS, metros, quilogramas e segundos, que nós vamos trabalhar e colocar. Tá bom? Já? Beleza. Vamos fazer alguns exercícios, por favor, exercícios de aplicação.